Não, eu não Hum, considero matemática sensível. Isso é algo que já vem de há muito, né? Nós nem podemos estranhar com isso, porque nós já assistimos na época da pré-campanha e os políticos tomam conta das igrejas. Aqui temos de buscar um pouquinho o processo histórico, né? O surgimento das igrejas. As igrejas surgem ou surgiram de tal sorte como reserva moral da sociedade. É ali onde fazia-se a prevenção e a correção dos erros do tecido social. Hoje por hoje não, hoje as igrejas, a grande maioria, sem medo de errar, tornaram-se meras superfícies comerciais. Portanto, qualquer indivíduo hoje é pastor, amanhã não assustemos se o doutor Aragão torna-se pastor também. Qualquer indivíduo hoje é pastor, arrenda um espaço, coloca igreja, papá, uac. Depois vem Deus, palavra não sei das quantas. Há uma panóplia de situações que nos remete a pensar, e ainda bem que aprovou-se agora uhum. uma lei nesse sentido para regular e disciplinar, se a expressão é permitida. Portanto, alguns cidadãos que usam do sofrimento dos mais pobres enganam as pessoas com promessas irrealizáveis do ponto de vista divino, com muita aldrabice, para ser mais claro, para a minha mãe perceber o que eu estou a dizer. Portanto, e os políticos aproveitam-se nisso. Quando não conseguem mobilizar a rua, os políticos adentram nas igrejas. De quem é a culpa? A culpa é do responsável das igrejas, que permitem com que um político vá ao púlpito tecer algumas considerações. Nós temos de aprender a separar, enquanto país, as coisas, temos de segregar, ou seja, o que é da política fica com a política, o que é de religião fica com a religião, o que é da academia fica com a academia. Quando se usa a igreja como um palco de demonstração de força política. Por um lado, o partido político está-se a enganar a si mesmo, porque as pessoas vão à igreja em função tanto de oração, de adorar a Deus e por aí afora, e não vão à igreja para adorarem o presidente da República ou o presidente de um partido na oposição. Agora, é preciso que nós percebamos que as igrejas também dependem dessa injeção política, porque Uhum. a igreja que rejeitar, por exemplo, que algum membro do partido no poder, portanto, vá ao púlpito, naturalmente que tem também consequências elevadas. No fundo, o Sassambel é um pouco como está desenhado e construída a estrutura do país. A política partidária tem muito mais força do que a academia e tem mais força do que a religião. E é por isso. Portanto, o Papa esteve em Angola, deixou algumas Com mensagens mensagens bastante fortes. fortes, mas ainda assim os nossos líderes continuam teimosos. Portanto, não ouviram o conselho do Papa, continuam a maltratar os jovens, Uhum. não dão espaço, muito espaço aos jovens, significa que a igreja tem sido banalizada, por um lado, por muitos pastores que Uhum. têm um comportamento que roça a O bandidagem, problema não está comportamento. só com os políticos, não Não, é? está também com alguns líderes Líderes religiosos. religiosos, têm comportamento de bandidos, fazem com que as famílias estejam destruturadas, com mensagem de feiticismo, muitos já venderam os seus bens para entregar ou doar o valor às igrejas, com pretexto de que amanhã vai dobrar, vai. Portanto, isso é um bocado da África, né? Quanto maior for a degradação do tecido social, maior é o volume de cidadãos à procura de bem-estar nas igrejas, Uhum. quando devia ser o contrário. Está a qualquer que for o cidadão que quiser desenvolver, tem de ser por conta do trabalho. Não há conversa de igreja, da aldrabice, que sonhei, profetizei que amanhã vais comprar um Range Rover. Se não trabalhares, não vais comprar Range Rover. Não vais comprar Range Rover, não vais comprar uma casa, não terás condições dignas. Qualquer um de nós, para viver bem, tem de trabalhar, independentemente da estrutura social que o Estado tem de criar, mas cada um deve ser responsável de tal sorte que não permita com que seja enganado por esses indivíduos. Atenção Uhum. que eu não estou a dizer que todos os pastores ou padres são maus, não, não estou a dizer isso. Eu sou católico e na católica também há lá algumas indisciplinas, né, por parte de alguns responsáveis. Isso não é tudo bonito. Agora, o que vai acontecer? Os políticos continuarão a adentrar nas igrejas, as igrejas darão espaço aos políticos para lançarem as suas mensagens. É um bocado que eu tenho estado a dizer. Se governares bem, não precisas de muita engenharia para granjear simpatia popular. Basta boa governação, que as pessoas vão ao comício, vão, Uhum. repara que há partidos que já não conseguem mobilizar, agora vão se desdobrando nos mercados. Quer dizer, ele já encontra muita gente lá e depois vai no mercado, depois faz vídeo, olha, comício, ficou cheio, como já encontraram as pessoas no mercado. No fundo, estamos a falar de duas
instituições, ou dois segmentos da sociedade extremamente importantes, um segmento religioso e o outro político. Os dois segmentos, infelizmente, não têm estado a cumprir os seus verdadeiros papéis e é por isso que nós temos um tecido social completamente deplorável. Repara, Sassambel, nós conhecemos aqui história de pastores que quando abriram uma igreja pequenina não tinham absolutamente nada. Hoje são ricos, as igrejas continuam completamente abarrotadas, mas depois os fiéis saem da igreja, ficam na paragem, à espera do táxi, às vezes não tem dinheiro para o táxi, porque deixou 1000 kwanzas lá de oferta, vão caminhando com bebês às costas. Portanto, aqui, eu às vezes pergunto-me, já mesmo para terminar, será que Deus não observa essas aldrabices todas que esses indivíduos andam a fazer? Ou seja, o cidadão já é pobre, vai para a igreja à procura de esperança, mas o pastor suga o último tostão que o cidadão tem. Então, tem de haver aqui uma separação política da política. Igreja, igreja. Academia, academia. Só assim teremos país, porque senão teremos sempre essa confusão. Né? E vamos falar, se calhar, lá mais para frente, se a polícia é republicana ou não é republicana, em função dessa confusão histórica que nós temos ao nível do nosso país. No fundo, é o país que temos. Mário Aragão. Sim. Políticos nas igrejas. Sim, Sassambel, é discutível essa questão de dar a palavra, mas eu entendo de que o político tem o seu espaço próprio, de poder fazer política, de poder trazer o que ele pensa. E as igrejas também têm a sua forma própria de se conduzir. A nossa Constituição, de acordo com o artigo 10, números 1 e 2, dita muito bem as regras do Estado face às igrejas. Mas permita-me aqui abraçar o senhor Presidente da Assembleia Nacional, Adão Correia Francisco de Almeida, e os seus deputados todos das bancadas parlamentares, quer MPLA, quer UNITA, quer PHA e FNLA, que aprovaram a lei que o Cabaça fez referência muito bem, a lei sobre a liberdade de religião e culto. Esta mesma lei sobre a liberdade de religião e culto traz, Sassambele, 4 pontos muito importantes. E vários deles o Cabaça já fez referência muito bem. Um deles é a formação académica. Nós temos líderes religiosos que, infelizmente, nenhum A sabem fazer. Desculpa, não estou a dizer todos, Temos bons pastores, temos bons padres, temos bons diáconos e não só. Mas nós temos líderes religiosos que nem ler sabem, Sassambele. E esse mesmo líder, e disse muito bem o Cabaça, cria a igreja para sugar o último 1000 kwanzas daquele pacato cidadão que foi à igreja para a busca de orientação religiosa. Este é facilmente influenciado, Este não é? facilmente é influenciado. O outro item é os requisitos de instalações. Tu vais o Quilamba Quiache, vais a Cacoaco, vais a Viana, vais no Camama, vais no meu Rangel, vais no Calumbo. Tu vês igrejas sem condições para ser igreja. Tu vês igreja que nem banco tem, põe lá uma madeira e de lá da madeira metem blocos para as pessoas sentarem. E, portanto, recebe político para eventualmente vou chegar até lá. Vou chegar até lá, Sassambele, vou chegar até lá. O outro ponto é os locais das próprias igrejas. O outro ponto é indumentárias e calção. Há igrejas, Sassambele, que usam indumentárias duvidosas. A Constituição, quando diz que o Angola é um Estado laico, respeita a religião e tudo mais. No mesmo número 2 do artigo 10º da nossa Constituição, vem-te dizer que, desde que as igrejas cumpram as leis do nosso país. Sassambele, nós não podemos ter religião que dizem as pessoas que têm que cobrir o rosto todo com manta preta. Quando você, Sassambele, enquanto bom jornalista refinado e acabado, não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não sabe se é criminoso, não sabe se está fugindo. Portanto, nós temos que ter muita atenção com as igrejas que entram no nosso país. Temos que ter muita atenção. Agora, Sassambele, é verdade sim que nós temos também que saber fazer a diferença. Quando é que está-se a dar a palavra ao dirigente do país e quando é que está-se a dar a palavra a um político? Embora há funções que são ligadas. Por exemplo, o governador do Ambo falou, o engenheiro Pereira Alfredo falou enquanto governador da província do Ambo. Não falou enquanto primeiro secretário da província do Ambo. Se falasse enquanto primeiro secretário da província do Ambo, eu poderia entender aqui um choque de interesse. Um choque de interesse. Mas também, Sassambele, é importante sublinhar que várias igrejas recebem ofertas de políticos e não só. Então, sintam-se na obrigação de meter o Carlos Cabaça a falar, porque o Carlos Cabaça todos os meses leva
dinheiro nessa igreja. Um fator a mais. Leva um fator a mais. E eles deixam de olhar aquilo que é o escopo da atuação da igreja. Que na igreja não é para fazer política. Tem espaço próprio para fazer política. E isto não está só com o partido A, nem com o partido B. E a falha não é do partido. Porque os partidos são meramente convidados. É as igrejas que cedem esses espaços a esses líderes políticos. Eu sou católico, como o meu amigo Cabassi, como o amigo Sacebera, não sei se o meu amigo Egílio também é católico, e também quando sou convidado, vou à igreja metodista. Quem vai à igreja metodista sabe que também a igreja metodista tem um ritual muito bonito. Dão espaço a todos aqueles que vão pela primeira vez, não é? Esse espaço que a igreja dá para aquele cidadão que vai pela primeira vez é para se apresentar, saber onde é que reza. E não falam de políticas públicas, não falam de propaganda, nenhuma. Não deve fazer propaganda na igreja. É simplesmente apresentar-se e dizer que é fiel da igreja A ou da igreja B, se continua a participar aqui ou não. É isso que a igreja pede. O que nós temos estado a ver, vou já terminar para lhe passar a palavra, o que nós temos estado a ver é políticos que querem fazer discurso no púlpito. E isto nós devemos reprovar. A igreja não é para fazer política. A igreja é para falar de Deus. A igreja é um espaço onde os fiéis vão à busca da verdadeira ou do verdadeiro sentido de vida, que é a liberdade, que é a prosperidade e a santidade. Eu também tenho só um ponto. Relativamente a essa colocação, e é interessante o modo como o Dr. Aragão coloca, essa questão da diferenciação de papéis ou de funções entre o governador provincial e o primeiro secretário é uma questão muito discutível, sobretudo aos olhos do púlpito que acede ao templo. Porque nós estamos a falar de uma generalidade de pessoas. E essa questão é essencialmente um ente de razão, dizer que é secretário provincial, é governador provincial, porque do ponto de vista factual a pessoa é a mesma. Por força mesmo dos próprios instrumentos do próprio MPLA, que determinam a partida. Doutor, deixa só terminar. Os discursos são diferentes. Não, mas eu vi o pronunciamento do engenheiro Pereira Alfredo. Não, mas é mesmo só para... Eu gosto, pelo menos, que haja essa urbanidade, né? A questão é sobretudo essa, é que, do ponto de vista factual... Mas também, desculpa só, isso é debate. Sim, não, mas é normal que te sim, corte. deixa só o facto terminar. de cortar Sim. não quer significar que seja falta de urbanidade. Não, mas devo terminar, né? Sim, Pedi o ponto, terminar, mas ele pediu o ponto, o moderador permitiu, Sim, penso que é de direito, né? Que eu conclua o pensamento. Portanto, a ideia é essencialmente essa, é de que do ponto de vista factual, a pessoa é a mesma. Quem vai à igreja no Ambo vê o governador Pereira Alfredo a discursar, ou aqui em Luanda vê, por exemplo, o presidente da UNITA, Alberto da Costa Júnior, a discursar num templo, quer dizer, é a mesma pessoa que estamos a ver e que depois confunde o público. Porque diferenciar isso é uma questão de esforço posterior, de dizer, falou como governador, falou como secretário, mas o ganho político está lá. É o governador Pereira Alfredo de carne e osso que foi visto a falar. Portanto, isso releva de todo. E a partir daqui, que a crítica não é ao governador, a crítica é à igreja em si. E aqui é preciso diferenciar também, há igrejas e igrejas, né? Porque, e aqui o Dr. Cabassi fez referência de que há igrejas onde há práticas questionáveis, obscuras. Isso, de facto, devemos, também denunciar. Portanto, o nosso povo vive numa situação de penúria e de pobreza e precisa de segurança. E muitas vezes essa segurança não encontra em si mesma porque não está potenciado, seja do ponto de vista econômico ou de outra natureza, mas procura amuletos, apoios, e muitas vezes faz recursos aos sincretismos, às mixórdias, a práticas obscuras. E a falta de apoio de bússola faz com que também os aproveitadores apareçam. E esses aproveitadores que, de facto, quando as igrejas sérias adotam uma postura de verticalidade, de postura institucional, eles como que passam na corrida, dando espaço a partidos na lógica do oportunismo. Dr. Carlos Cabassi, temos de avançar com o próximo tema, por Sim, favor. mas é rápido. Aqui não está, parece... Fica a sensação de que só os do MPLA que utilizam o púlpito. Não, isso não é verdade. Isso é transversal a todos os partidos políticos. O MPLA, a UNITA, e também culpabilizar só as igrejas, não estamos a ser coerentes, com devido respeito. Na medida em que aquele líder que é convidado para uma igreja, deve fazer. Mas quando lhe é proposto acesso ao púlpito, ele, de livre iniciativa, deve dizer que não. Eu vim para aqui na qualidade de convidado e o púlpito está-se a banalizar até o próprio púlpito. Aquilo é exclusivo para o líder religioso e não para
confusão que se faz Quer entre... ganhar politicamente. Exatamente, não para essa confusão. Repara que nós vamos continuar a discutir a figura do governador e do primeiro secretário do partido MPLA. E o MPLA já devia perceber, como um partido histórico, um partido grande, isso ninguém vai retirar o mérito ao MPLA, já devia perceber que esse modelo, eu sou coerente, esse modelo descredibiliza o próprio partido. Por que não ter um governador e um primeiro secretário do partido? Alguém que vá representar o partido em seja qual for a atividade, porque depois já há essa confusão. Atenção que eu não estou aqui a dizer que, por esse facto, os do MPLA são os únicos que fazem recurso aos púlpitos. Não é nada disso. Isso é transversal a todos os partidos políticos. Agora, dá também indivíduos que deviam ter sido considerados como sendo criminosos. Existem indivíduos que, de segunda a sexta, estão no ginásio, período da manhã, pastores, dizem ser pastores, estão no ginásio e às 18 horas depois vão colher o dinheiro do pacato cidadão para sustentar o ginásio, a casa onde vive, e compram viaturas, vivem bem à custa do sofrimento das populações. E eu não sei se eles também acreditam mesmo nessa fé divina que eles apregoam, porque um servo de Deus não vai extorquir o seu irmão, sobretudo quando encontra-se numa posição de vulnerabilidade. Muito bem. Sassa, permita-me, só poderia até me considerar... 30 segundos, por favor. Poderia até considerar-me ultrapassado, pelo que disse e muito bem o Cabaça, mas permita-me aqui contribuir. Eu penso que teve muito bem o Cabaça quando dizia que do púlpito nas igrejas, não só o partido MPLA que o faz. Aliás, o partido MPLA é convidado como os outros partidos políticos. E o meu amigo aqui, Gino, quer atirar-se contra o governador provincial do AMBO. Foi o caso mais recente, não é? Sim, foi o caso mais recente. Isso em outras, mas eu quero recordar o o militante do Liberal, que provavelmente está com amnésia, porque o seu presidente também já discursou em várias igrejas. Eu tenho vídeos, tenho fotografia e vou partilhar com ele depois desse programa. Portanto, nós temos que ter um discurso verdadeiro. O que eu estou aqui a dizer, Assembleia e telespectador, fica muito bem patente. As questões da igreja é da igreja. O político tem um fórum próprio para fazer política. Mas isso não dá de afastar o dirigente do país ou da província que for convidado. Esse cidadão, enquanto governador que foi convidado para palavras breves de consideração, não deve fazer política. Deve simplesmente pautar pela deontologia. Mas há denominações religiosas que os seus cultos ou celebrações ou missas têm regras específicas, não é? Que não é permitido, não é permitido. Eu concordo. Eu não estou aqui a aplaudir e dizer que deve ser esta prática. Se for uma figura política, portanto, do partido político ou enquanto responsável da província, há de facto credos que não é permitido. Portanto, os seus ritos não permitem estas intervenções. Não estou a dizer o contrário. O que eu estou aqui a querer dizer é que as igrejas devem pautar pelas suas regras e normas. Muito bem. Só isso. Vamos avançar. Sim, Gino. Não, ele falou do presidente Luís de 30 segundos. Não menti. Agradecemos a publicidade. Não menti. Não, faltou-se facto. Vamos embora, meus amigos.